Oi pessoal, esse vídeo vai ser sobre a nossa quarta aula com o Scratch. Nela a gente vai trabalhar com uma categoria de blocos chamada Pen. Na verdade, se vocês olharem aqui, essa categoria não está disponível, é porque ela faz parte de um conjunto de extensões do Scratch. O Scratch tem como a gente pegar alguns blocos adicionais, tem também como a gente criar os nossos próprios blocos, mas na verdade tem alguns blocos, alguns conjuntos de blocos que estão escondidos, pelo menos inicialmente da gente, e a gente pode adicionar eles a partir desse botão aqui bem embaixo na esquerda, chamado Add Extensions, que seria adicionar extensões. Então eu vou clicar nele. Esse aqui são os conjuntos que tem, pelo menos nessa minha versão do Scratch. Então aqui a gente tem 11 conjuntos diferentes. Quais são os originais e os principais também? São os primeiros 5. Então o Music a gente consegue tocar sons de instrumentos, cuidar de tempo, bateria também. Então a gente consegue compor uma musiquinha com esse conjunto de blocos. A Pen que a gente vai usar nessa aula, que é para a gente poder desenhar com os sprites, que é a ferramenta de caneta. VideoSense, em caso a gente queira utilizar o reconhecimento da webcam, que a gente também vai usar em outras aulas. Text-to-Speech é eu digitar um texto e o Scratch falar esse texto. E o Translate, que seria traduzir algum texto para outro idioma. Uma das coisas que dá para perceber é que tanto o Text-to-Speech quanto o Translate, aqui nas requisições deles, está dizendo que precisa da internet, porque na verdade eles estão acessando os servidores do Google para fazer isso, não tem no próprio Scratch. O Scratch basicamente pede para o Google a resposta e joga para a gente de volta. Todos esses outros aqui, esses outros 6, são kits de eletrônica. Então o Make, por exemplo, é um kitzinho de eletrônica, ele é esse controle que tem aqui. E o Scratch tem alguns blocos para auxiliar caso vocês queiram programar com ele. Claro que em todos esses casos, todos esses outros 6, é necessário ter esse kit. Então o Make é comprado separados, ele, se eu não me engano, vende pela Amazon, deve ter algumas opções. O Lego Mindstorm também tem bastante. Esse Microbit eu já vi uma vez. Esse Go Direct Force eu nunca cheguei a ver. Mas todos esses têm alguns blocos específicos para eles, mas é para mexer com o hardware, então tem que comprar separado, não, e também funcionaria apenas com aquela placa. Eu vou selecionar a Pen aqui. Vocês podem até adicionar outros para darem uma olhada. Eu peço que só não adicionem o Video Sensing, porque se vocês adicionarem ele, ele vai alterar como funciona o nosso backdrop, e daí vocês teriam que remover essa categoria, mas só para mostrar aqui, eu vou clicar na Pen. A Pen vai aparecer aqui para mim como uma categoria de blocos, só que se eu adicionasse outra, eu não poderia simplesmente vir aqui em File e New. Eu teria que fechar o Scratch e abrir de novo para perder essas categorias daqui. Então, caso vocês adicionem o Video Sensing, isso acabaria sendo um problema. A Pen ela não tem um bloco com cor esverdeada, porque basicamente todos os blocos extras, os blocos novos, têm essa cor, então ela simplesmente ganha esse íconezinho dela. Como é que funciona a Pen? A Pen tem dois blocos principais, que são o Pen Down e o Pen Up, são esses dois aqui. E o que eles significam? Bom, Pen significa caneta, e Down seria pressionar a caneta nesse caso. Então pensem que o Scratch, que é esse meu personagem aqui, no meio dele, mais ou menos aqui na boca, na verdade, tem uma ponta de caneta, que não está encostando no meu backdrop. A partir do momento que eu usar o bloco Pen Down, é como se eu estivesse encostando essa caneta no meu quadro, que seria o meu backdrop. E quando eu começar a mover ele com código, ele vai fazer esse rastro, ele vai desenhar com a caneta. Quando eu uso o Pen Up, eu estou soltando a caneta. Então, basicamente, isso aqui seria o ON, seria ligar a caneta, e esse aqui seria desligar a caneta. Claro que funciona para cada sprite, então se eu tenho diversos personagens, cada um vai ter o seu próprio Pen Down e o seu próprio Pen Up. Outra coisa que é importante é o personagem precisa se mover para realmente fazer o tracejado, senão ele faz só um pontinho. Por exemplo, aqui se eu clicar no Pen Down e executar ele uma vez, eu consigo ver que tem um pontinho azul bem pequenininho aqui, bem aqui no meu backdrop, mas não dá pra ver direito, porque tanto o personagem não saiu andando, quanto ele tem o menor tamanho possível.
Se eu usar o pen up e eu mover o meu personagem, não vai ter rastro. Então, eu basicamente desativei a caneta. Eu vou fazer uma programação bem simples para o personagem sair desenhando, para a gente já dar uma olhadinha em como funciona. Então, eu vou me livrar por enquanto desse pen up. Esse pen down eu vou precisar dele, mas eu vou vir aqui na categoria de eventos e adicionar quando eu clicar na bandeirinha, para quando eu começar o jogo, eu pressionar a caneta. Na verdade, até antes disso, eu vou colocar o personagem no meio do cenário. Isso não é muito necessário, se vocês não quiserem reiniciar a posição dele, mas eu vou colocar aqui um go to XY com 0 nos dois, para ele ficar bem no meio. Com um pen down, então se eu der play ele está aqui e ele faz o pontinho. Agora eu vou inclinar esse personagem para ele sair andando e batendo pelo cenário, que nem o código que a gente fez na primeira aula, mas com a pen fica bem diferente. Então eu vou pegar o Pointing Direction e colocar qualquer diagonal, ou seja, qualquer valor que não seja 0, 90, 180, menos 90. Qualquer diagonal vai dar certo. Eu vou colocar 45, que é o que eu costumo colocar. Se vocês quiserem organizar os blocos por categoria, nesse caso também pode ser feito assim, só para ficar mais organizado, mas não vai fazer muita diferença. Agora, eu vou fazer ele mover, então vou vir aqui no Forever, colocar um Move para ele sair andando, e para ele quicar nas paredes, eu vou adicionar o If on Edge Bounce, que também é da categoria Motion, que se ele bater nas bordas, ele vai inverter a direção dele e vai sair quicando. Com isso, o meu personagem já tem esse comportamento. Então aqui a gente já consegue ver algumas coisas. Primeiro, eu consigo ver ele desenhando com a pen. Eu também consigo perceber que a cor inicial dela é azul. Isso é válido em todos os casos, todas as vezes que eu iniciar o Scratch e colocar um pen down, ela vai vir com a cor azul. Também consigo ver que ela é bem fininha. Isso porque ela tem um tamanho inicial também, que é 1. Mas isso pode ser mudado depois. Eu até posso dar um zoom aqui para enxergar um pouquinho melhor. Se eu deixar ele assim, rodando infinitamente, em algum momento ele vai se repetir, então ele passaria o traço por cima. Como a caneta continua sendo azul, não faria muita diferença, mas se eu ficasse trocando de cor, ele pintaria a cor por cima. Também dá para ver que a resolução não é muito grande, não tem como fazer um desenho muito detalhado aqui com o Scratch, mas dá para fazer alguns detalhes bem legais. Então eu vou parar esse personagem. E aqui eu vou adicionar alguns códigos auxiliares para a gente poder deixar o jogo, o nosso código um pouquinho mais complexo e também para nos ajudar caso a gente precise. Eu vou vir aqui na Events, eu vou pegar o segundo bloco, que é o End Space Key Pressed. Quando eu apertar alguma tecla do meu teclado, ele vai fazer o código que eu encaixar aqui. Das teclas disponíveis, eu vou selecionar o E, a letra E, porque tem um bloco da categoria da Pen chamado Erase All. O que o Erase All faz? Ele apaga todo o meu desenho. Não tem como eu apagar um pedaço, infelizmente. Nesse caso, poderia ser eu pintasse de branco, mas não tem uma outra maneira além de eu apagar tudo. Então, se eu apertar a tecla E, ele vai limpar o meu cenário. Eu também vou colocar um Erase All aqui, para garantir que toda vez que eu dou play, ele vai reiniciar também. Então, vou fazer o meu desenho de novo. Aqui a gente já tem uma programaçãozinha básica. Eu vou expandir isso, permitindo que a gente troque de cor. Então, eu vou fazer um exemplo com algumas cores aqui. Para a gente trocar de cor, eu recomendo muito usar esse bloco aqui, ó, o Set Pen Color To. Tem algumas outras maneiras com o Change Pen Color e o Set Pen Color, mas esse aqui é o mais fácil porque ele é específico para a cor da caneta. E como é que eu vou fazer para trocar a cor? Eu vou fazer parecido aqui com como apagar. Se o E apaga, eu vou usar outras letras, outras teclas do meu teclado para trocar de cor. Então eu vou vir aqui em Events, pegar o segundo bloco. Eu vou dizer que quando eu apertar, por exemplo, a letra R, eu vou trocar para vermelho, sendo que R seria de red, que é vermelho em inglês. Eu vou colocar aqui. Eu tenho as 3 barrinhas de cor que nem eu tenho quando eu estou pintando o meu personagem. Eu tenho essas 3 corzinhas aqui. As 3 barrinhas, desculpa. Lembrando, cor é a nossa cor básica. Então, 0 vermelho, vai passando amarelo, verde, até chegar no vermelho de novo com 100. Saturation é o quão vivo vai ser essa cor. Então, se eu colocar 0 é branco, se eu colocar 100 a cor é bem forte, bem viva. E o Brightness é o brilho. Então, se eu colocar 0, preto, se eu colocar 100, a cor mais clara possível.
Então, para eu colocar um vermelho bem vermelho, eu vou colocar Color em 0, Saturation em 100 e Brightness em 100. Isso é um exemplo. Eu vou duplicar esse código aqui. Eu posso pegar os blocos de novo e organizar de maneira diferente, mas a maneira mais rápida, na minha opinião, é clicar com o botão direito, clicar com o botão esquerdo em Duplicate, e depois clicar com o esquerdo de novo e soltar em algum outro lugar. Que daí a gente tem todo esse conjunto pronto. Importante é, para clicar com o botão direito e o Duplicate funcionar, tem que ser no bloco laranja, porque daí ele copia toda a sequência. Porque se eu fizer no verde, ele duplica só o verde. Então tem que ter cuidado com isso. Que nem aqui, se eu fizer no forever, todo o conjunto do forever. Se eu fizer no pen down, tudo que estiver embaixo, incluindo o pen down. Agora, se eu fizer aqui, pega tudo de novo. Tá? Então, com esse código duplicado, eu vou fazer com a letra B também. Fazer de blue, que é azul. E vou fazer mais um para G de green, que é verde. Deixa eu ter um verde um pouco mais escuro. Esse azul está um pouco roxo, então eu vou ajustar aqui. Aqui, ó. Então aqui eu tenho 3 cores. Então se eu der play, se eu apertar R, começa a ficar vermelho. Se eu apertar G, começa a ficar verde. Se eu apertar B, começa a ficar azul. Eu posso fazer isso para diversas cores. O importante é ter cuidado para não repetir a letra. Então, por exemplo, a cor preta também seria com B, que seria black. Então, nesse caso, eu poderia usar o K, que é a última letra. E para colocar preto, eu poderia colocar o brightness em 0. Eu vou ter uma cor bem escura aqui, um preto bem escuro. Se eu aperto K, troca para preto. Se eu repetir a letra, isso aqui pode acontecer, ó. Então, tenho 2 vezes B. Eu vou apertar R para reiniciar. Então, ó, tá desenhando vermelho. Se eu apertar B, vai ficar preto, porque ele trocou para azul, mas logo depois de trocar para azul, ele trocou para preto também. Então, é importante sempre ter letras diferentes. Nunca se repetir, incluindo esse E aqui. Eu vou pausar aqui. O que a gente também pode adicionar é alguns códigos para tanto ativar e desativar a caneta com o pen up e o pen down, quanto mudar o tamanho dela. Então eu vou mostrar como fazer isso agora. Eu vou colocar aqui mais para baixo. Eu vou pegar mais desses blocos aqui, do Space Key Pressed, e eu vou selecionar todas as setas de direção, que é o Up Arrow, que é a seta para cima, o Left Arrow, que é para a esquerda, vou até duplicar aqui, Right Arrow, que é para a direita, e o Down Arrow, que é para baixo. Então, eu tenho essas 4 direções aqui. Up, cima, Down, baixo, Left, esquerda, Right, direita. O cima e baixo, eu vou fazer ativar e desativar a caneta. Como o Up Arrow e Down Arrow já tem as mesmas palavras de Pen Up e Pen Down, eu vou colocar combinando. Então, se eu apertar para cima, ele para de desenhar. Se eu apertar para baixo, ele volta a desenhar. Vou até testar aqui, ó. Aperta para cima, aperta para baixo. Ok, está funcionando. Esquerda e direita, eu vou fazer ele trocar o tamanho da minha caneta. Porque ela tem um tamanho inicial de 1, então eu posso fazer ela ficar maior, ela ficar mais grossa, usando esse bloco aqui, ó, Change Pen Size By. Eu também poderia usar o Set. O Set é para trocar para um valor específico, mas não é isso que eu quero ir aumentando e diminuindo, então eu vou usar o Set em outra situação. O Change, eu vou colocar o seguinte, se eu apertar para a direita, ele vai aumentar, e se eu apertar para a esquerda, ele vai diminuir. Então, para diminuir, eu coloco menos 1. Também é possível trocar esse valor, ser menos 2 e 2, por exemplo, caso vocês queiram que aumente mais rápido, diminua mais rápido. Mas o menor valor que a pen pode ter é 1, que também é o valor original, que é essa espessura aqui. Então, se eu der play e ficar apertando a seta para a direita, cada vez que eu aperto, ela vai ganhando 1 de tamanho. Se eu trocar para vermelho, por exemplo, e ir diminuindo, apertando a seta para a esquerda, eu consigo ver a diferença. Até que eu aperto tantas vezes, estou apertando várias vezes para a esquerda, que ele não consegue diminuir de 1, porque ele ainda está no valor original. Vou até apertar E para limpar. Estou apertando para a esquerda ainda, e não está diminuindo, porque não tem como baixar de 1. Então aqui a gente já tem poder trocar de cor, parar a caneta usando o pen up, voltar a desenhar com a caneta usando o pen down, diminuir a caneta, aumentar a caneta também.
Uma das coisas que eu vou adicionar para ficar mais certinho é aqui no meu código inicial, eu vou definir um valor inicial para a caneta também. Porque se eu ficar, por exemplo, aumentando o tamanho da caneta até, sei lá, 600, que pinta todo o cenário de uma vez, se eu quiser dar play e reiniciar com 1, eu teria que ficar diminuindo até zerar. Então, aqui eu vou dizer com o set pen size to, antes do forever, que essa caneta vai ter o tamanho, por exemplo, 10 quando eu começar. Então, se eu der play, ela já começa um pouco mais grossa. Se eu der o tamanho inicial como 5, por exemplo, do play, ela começa com tamanho 5. Uma das coisas que dá para fazer para ficar mais organizadinho, ao invés de eu ter colocado aqui, é eu ter colocado aqui, que acho que vai ficar até melhor. Então aqui eu continuo fazendo o meu movimento, a diferença é que eu começo com o tamanho 5 na caneta. Vou pausar aqui e depois a gente vai para a parte 2. Era isso, pessoal.